E o meu testemunho, né, que eu já sempre pesquisava sobre isso, né, pesquisava sobre espiritismo, sobre a maçonaria, pesquisava tudo sobre essas coisas e eu gostava. E me identificava muito com o ocultismo, né, gostava bastante dessas coisas. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Certo. Então eu gostava de ver, né, e comecei a participar de algumas coisas, via muita coisa na internet. Uma pessoa relativista, né, uma pessoa que nem esse pessoal mesmo, pessoal que tudo é bom, tudo tem seu lado bom, que tudo vem de Deus, né? Que tudo é bacana, o espiritismo, maçonaria. Até busquei lojas maçônicas aqui perto, né? Inclusive até uma pessoa maçônica me convidou para participar, né, na época, só que acabei não indo. Eu estava querendo ir, mas não fui, para participar da maçonaria lá, para fazer uma entrevista. Só que não fui, né, nessa época. Mas fui em outra ocasião, né? Fui numa sociedade secreta lá, Rosa Cruz. Vocês já ouviram falar da Rosa Cruz, né? Que é Uhum. uma sociedade, tem a ver com a maçonaria também. E, assim, tem esse testemunho, eu vou juntar o que passou comigo, depois um pouco da minha esposa lá também, que foi o lado do espiritismo também, né? Que, primeiramente, eu fui nessa Rosa Cruz. Tem até um amigo meu, William, só que acho que ele não deve estar aqui, que ele participou dessa época comigo, né? Que é meu trabalho. A gente trabalhava junto. E no nosso trabalho tinha dois espíritas, que eram médiums mesmo, né? E nos influenciava muito também, né? Os caras que eram médium e falavam um monte de coisa, falavam de alienígena, falavam de tudo, viajava pra caramba naquela época, né? E até esse conhecimento que eu tenho hoje, até é bom ter passado por isso e hoje eu falar a verdade, né, do que acontece. E aí fui nessa Rosa Cruz, que lá tinha meditação, né, as meditações lá, que eu cheguei lá, aí toda semana tinha meditação, lá tem para você estudar, e tem o dirigente lá, o cara que é o líder, aí fazia aqueles mantras, aqueles sons que as pessoas fazem, e só que é um local bem esquisito, assim, que ninguém conversa. Não é que nem a gente aqui, por exemplo, que a gente vai na igreja, dá bom dia, as pessoas respondem, né, as pessoas são de boa, né? Não sei como é aí, mas deve ser também, vocês têm amizades, né? Nesses lugares não, o pessoal é bem desconfiado. Fica olhando um para a cara do outro, não fala com ninguém, né? E é um pessoal bem desconfiado mesmo. Aí eu cheguei lá meio de qualquer jeito, né? Fui lá sozinho. Aí fiz a meditação, como eu falei lá no meu vídeo lá, né, que a minha mente ficou vazia. Eu não conseguia pensar em nada, não conseguia ter pensamentos. Vocês já chegaram a tentar não pensar, Não, controlar seus não pensamentos? consegui. Então, nesse dia, eu não consegui. A mente estava sem nada, depois dessa meditação. Como se alguma coisa puxasse e levasse os meus pensamentos. E foi assim durante algumas horas, né? Fiquei sem me concentrar em nada. Aí eu fui para casa, aí sonhei com uma entidade que estava lá no local. Tinha Nossa Senhora Aparecida, aí ela estava numa redoma de vidro e alguém quebrou essa redoma de vidro, só que saiu dessa redoma um ser parecido com essas entidades que a gente vê por aí, né? Bem vestido, um terninho, parecido com aquelas entidades da Umbanda mesmo, né? E ele ficou olhando para mim, me analisando, e parecia tipo um vampiro, uma coisa assim, né? E a princípio eu fiquei com medo, só que ele me deu um pergaminho, e esse pergaminho ele me deu, só que eu fiquei com medo, joguei esse pergaminho na cara dele e cobriu o rosto dele. E ele pegou fogo atrás, né? De repente aí sumiu e eu me acordei. Aí eu tenho um padrinho, né, uma pessoa que é missionária, e me disse que era um convite, porque tudo essas coisas esotéricas, em tudo que envolve espiritismo, esoterismo, você tem que servir guias.
servir um guia. No meu caso, esse guia era um Exu Caveira, entendeu? Esse Exu veio falar comigo no sonho, porque eu participei lá do Rosa Cruz. Aí o que tem a ver a Rosa Cruz? O pessoal está acostumado a ouvir falar desse daí lá na Umbanda, né, tal. Mas lá tem outros nomes. É como eu falo no meu canal. Os espíritos malignos, eles se fingem do que eles quiserem. Seja a pessoa mais entendida, nessas sociedades secretas vai pessoas estudadas, bem entendidas. Quanto mais alto escalão é, né, mais é políticos, maçonaria, essas coisas, mas eles são as mesmas entidades. São os demônios, tá? Eu vi isso com meus próprios olhos, né? São demônios, não importa onde você esteja. Se é uma pessoa humilde, se é uma pessoa bem estudada, um político. Eu vi alguns depoimentos de um satanista, depois, se der tempo, eu falo para vocês aí dos depoimentos que eu vi de um satanista lá. Só que é tudo a mesma coisa. Desde lá do Jardim do Éden, até hoje, é os mesmos demônios tentando enganar as pessoas, oferecendo coisas para elas. Você vai ser como Deus, né? Vocês lembram, né? No Gênesis, vocês serão como deuses, enganando a Eva, né? Então, a mesma coisa, eles continuam até os dias de hoje.